Graças a Deus, povo de Deus, uma boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma palavra do Senhor aos vossos corações. É uma mensagem que Deus tem falado aos corações de muitas pessoas. Eu já havia feito um vídeo falando mais ou menos desta mensagem e Deus me tocou de uma maneira diferente dessa vez, numa outra mensagem que eu gostaria de ministrar sobre a sua vida, uma mensagem muito forte que vai tocar em seu coração. Rapidamente abram a sua Bíblia em Josué 5:13, vamos ler este versículo até o 15 e Deus vai falar ao seu coração. Em Josué 5:13 fala do anjo que apareceu para Josué diante da muralha de Jericó. A palavra do nosso Senhor Jesus que diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou o seu rosto em terra e adorou-o e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de seus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Josué, como todos conhecem, foi o líder designado por Deus para guiar o povo hebreu, o povo de Israel, para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a terra que mana leite e mel. Josué foi designado esta função logo após Moisés desaparecer, mas eu não quero entrar em detalhes, isso vamos falar em outra mensagem talvez, ou vocês pesquisam na Bíblia ou na internet, vão saber o porquê que Moisés desapareceu e a função foi passada para Josué. Josué estava guiando o seu povo para a terra que mana leite e mel. E o caminho para Canaã era um caminho cheio de problemas, cheio de obstáculos que tinham que ser passados por esses obstáculos. E Josué se encontrou diante de um obstáculo que muitas das vezes acontece na vida de todos. Josué, desta vez, estava em Poços diante de uma muralha, a famosa muralha de Jericó. E muralha, ela representa problema. Porque quando a muralha vem, ela vem para nos parar. Ela vem para nos impedir de chegar aonde Deus queria. E esse era o foco da muralha diante de Josué e o povo hebreu. A muralha, ela foi criada por Satanás para impedir o povo hebreu de chegar na terra prometida, que era Canaã,
a terra que mana leite e mel. E aquele era o único caminho que havia para chegar em Canaã. Não havia outra maneira de chegar em Canaã. E Josué se encontrava diante desta muralha. Assim é muitas vezes com a nossa vida. Às vezes Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um propósito para a nossa vida, Deus tem um ministério para a nossa vida. E Satanás, ele constrói muitas das vezes muralhas no nosso caminho, constrói coisas que vão nos impedir de chegar aonde Deus tem nos prometido, aonde Deus quer que cheguemos. Satanás, ele tenta de todas as maneiras parar, impedir que cheguemos aonde Deus quer. É para isso que serve a muralha. Satanás sabia que a muralha iria parar o povo hebreu. E Josué se encontrava naquela situação, sem saber o que fazer, pois o exército de Jericó era um exército muito forte. Um exército que há 500 anos não sabia o que era perder. Um exército muito poderoso que ganhava todas as vitórias, todas as batalhas. Era um exército muito famoso e era temido por todos. E Josué, sabendo disso, ele se encontrava diante daquele problema. Nós também, na nossa vida, às vezes nos encontramos diante de um problema que para nós é quase que impossível. Nós olhamos para este inimigo e falamos: eu não vou conseguir. Este inimigo é muito difícil de vencê-lo. Este inimigo não tem como ganhar dele. Assim estava Josué diante da muralha. E Josué, nessa situação, fazia com que a muralha dominasse ele. Enquanto Josué ficava olhando para o seu problema, a muralha dominava ele. Da mesma maneira, muitos, eu estou falando para você que está passando por tribulação, que está passando por perseguição, você que tentaram parar o seu ministério ou até conseguiram parar o seu ministério, você que agiram de todas as formas para te atingir, para te parar. Muitas das vezes pessoas vêm para nos parar e a gente fica pensando: poxa, como eu vou fazer para vencer esse inimigo? Como eu vou fazer para superar essa muralha, para passar desse problema? O meu inimigo é muito forte. O meu inimigo é poderoso. Assim era o exército de Jericó. Um exército poderoso. Um exército muito forte. O grito do exército de Jericó dava medo. Era mais ou menos assim, ó. E batiam no peito. Imagina milhares de homens dando gritos e batendo no peito. Dava medo no povo de Israel. E isso dominava Josué. Josué se encontrava numa situação onde ele não sabia mais o que fazer. Assim, também tem pessoas que às vezes perseguem a gente não sabe mais o que vai fazer. A gente não sabe mais o que fazer na hora do problema. O que eu vou fazer com esse filho que está viciado? O que eu vou fazer com esse marido que está no vício? Com essa mulher que se encontra na prostituição? O que eu vou fazer com a minha filha que vive no baile funk? O que eu vou fazer diante dessas dívidas, diante desse problema? O que eu vou fazer diante do desemprego? Enquanto ficamos olhando para a muralha, enquanto ficamos focados nesta muralha, a muralha nos domina. Mas é aí que vem o segredo. Josué, ele decide se prostrar de joelhos. Isso é muito forte.
E Josué se prostrou e começou a clamar a Deus. Josué começou a clamar ao Deus vivo. E quando Josué clamava a Deus, ele olhou para cima e eis que ele viu em pé diante da muralha o anjo do Senhor. E quanto nós ficamos olhando para a muralha, focado naquele problema, o problema nos domina. Mas quando nós decidimos clamar ao Deus de Israel, quando nós clamamos ao nosso Deus, e quando nós olhamos para os céus, nós começamos a ver as coisas espirituais. Deus mostra para a gente a solução. Deus manda anjos para batalhar em nosso favor. Jesus, diante do túmulo de Lázaro, já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E Jesus, diante daquela situação, ele chegou e encontrou os judeus chorando por causa da morte de Lázaro. Encontrou Maria chorando por causa da morte de Lázaro. E a Bíblia fala claramente que Jesus, diante daquele problema, diante daquela situação, Jesus chorou. E a Bíblia fala ainda que Jesus perturbou-se em espírito. Ou seja, Jesus perdeu o controle da situação quando ele estava olhando para o problema. E Jesus olhava para o túmulo de Lázaro e chorava. Mas Jesus nos ensinou uma lição neste momento, que quando ele parou de chorar, ele olhou para o céu e deu graças a Deus e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E disse: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Jesus gritou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Jesus, enquanto ele olhava para o povo, enquanto ele olhava para os judeus, enquanto ele olhava para a multidão, olhava para Maria, enquanto Jesus ficava olhando para este problema, enquanto Jesus ficava olhando para o túmulo, enquanto Jesus ficava olhando para aquela situação em que ele se encontrava, Jesus estava perturbado. Enquanto você ficar olhando para este problema na sua vida, para este problema que parece que não tem solução, enquanto você ficar olhando para as pessoas que estão ao seu redor, como os judeus, enquanto você ficar olhando para os seus familiares, como Jesus estava olhando para Maria, você vai ficar perturbado assim como Jesus estava. Mas quando você tira os olhos do problema e olha para os céus, assim como Jesus fez, você começa a crer que Deus tem poder de fazer um milagre em sua vida. E o milagre acontece a partir da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, enquanto você ficar olhando para o seu problema, ficar olhando para aqueles que estão ao seu redor, o problema vai ficar te dominando, vai impedir você de progredir. Mas quando você olha para os céus, o milagre acontece. E assim era com Josué. Josué estava diante da muralha e a muralha o dominava. Mas quando Josué se prostrou e adorou a Deus e olhou para o alto, ele viu o anjo do Senhor em cima da muralha. Deus vai mandar um anjo para batalhar em seu favor a partir do momento que você decidir
adorar a Ele diante do seu problema, quando você tirar os olhos